Mas existe, muito bom, Zé, mas existe um gargalo muito grande nisso, Zé. Qual seria o gargalo? É a frase que eu falo demais, tá? No meu ciclo íntimo, assim. Cara, a rotina come a estratégia no café da manhã. O que quer dizer com isso? Cara, eu não vou ir pro mercado analisar técnicas, analisar ferramentas, analisar melhores maneiras de trabalho se eu tiver muito englobado na rotina, entendeu? Se eu estiver respondendo um e-mail, se eu estiver mandando um WhatsApp, se eu estiver trabalhando na ferramenta, se eu estiver o dia inteiro com a minha cabeça atrás do operacional, eu não vou conseguir parar, respirar, enxergar a melhor maneira de fazer aquilo, entendeu? Então, como que você, nesse caso, por exemplo, com certeza essa ferramenta Kanban não foi implementada por você ou na sua área, foi a Isso. coisa da Veio sua empresa externo. inteira, veio Exato. externo, né? Mas Externo. vamos supor que na empresa que o cara está trabalhando hoje, ele não tenha muito essa oportunidade de vir algo externo. Como que o cara vai. Como que você acha que dá para a gente sair um pouco do operacional e começar a trabalhar um pouco de maneira estratégica para poder melhorar a rotina interna própria, assim, e, consequentemente, do time? Cara, primeira coisa que eu identifiquei, bom ponto isso seu, que se você estiver ali englobado de atividades o tempo inteiro, você não consegue respirar para pensar nisso não. E foi mais ou menos o que aconteceu no início. Tipo assim, eu percebi que toda a equipe tinha aquela necessidade de a todo momento me procurar. Zé Henrique, eu preciso disso, Zé Henrique quebrou esse equipamento, Zé Henrique, esse aqui acabou, qual vai ser a minha próxima atividade? Então, assim, eu comecei a pensar o quê, cara? Se eu não conseguir um tempo para me poder pensar de forma estratégica, eu vou ficar nessa rotina o tempo todo, não vou conseguir ver nada além, fora da caixinha, vamos dizer assim. Então eu comecei primeiro a pegar algumas atividades e passar atividades com tempos mais longos para finalizar. Por exemplo, ó, tem um componente aqui que eu demoro uma semana para fazer ele. Então, assim, ó, eu demoro uma semana para fazer, pegava 4 componentes desses e passava para uma pessoa. Só fazendo um disclaimer aqui, né? O Zé Henrique tá falando muito de montar componente, montar motor. De novo, o Zé Henrique trabalha na área de locomotiva, cara. Ele monta motores do tamanho dessa sala aqui, né, Zé? É, Motores que puxam vagões de minério. motor de 3 Três- toneladas, É, 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 co- alternador de 10 toneladas. é coisas assim gigantescas, né? Bom Então, ponto que às vezes a pessoa pensa com o motorzinho assim, é, aquilo ali eu monto rapidinho ali. Assim, são homens e é. pessoas trabalhando HH disponível para montar coisas assim gigantescas, né? São equipamentos que a montagem, por exemplo, igual eu falei de uma chave. O que é uma chave? É- Essa peça específica é o equipamento responsável por fazer a tração da locomotiva, fazer com que ela ande para frente e para trás, basicamente. O tempo para fazer o processo de montagem desse equipamento é em torno de uma semana. É 5 dias. Uma semana, tirando os finais de semana aí. Então, naquela época, o que eu fazia? Eu preciso de tempo. Para me conseguir tempo, eu tenho que trazer atividades para cada um que vai consumir o tempo deles de alguma forma e ainda a gente vai conseguir entregar os resultados. Então, ó, a pessoa A é fulano, você vai executar essa atividade. Aí, 5 dias para completar, então eu vou colocar 4 componentes aqui na fila para ela executar essas atividades. E, em paralelo, já deixava disponível todos os materiais que era necessário para produção daquele item. Ou seja, não ia ter problema de falta de material, ia ter tudo ali de fácil acesso para a pessoa, ela ia seguir aquele processo. Tem outros componentes que eu preciso liberar que são mais simples, demora em torno de meio dia para completar. Cara, eu vou trazer 20 componentes para essa pessoa completar. Eu comecei a preencher a rotina de cada um de forma que eles conseguissem continuar fazendo o processo produtivo e que não me tomasse tanto tempo. Eu ficava mais ali supervisionando para ver se estava tudo certo, se estava precisando de algo ali ou não. E a ferramenta Kanban, ela ajudou em que sentido? Que lá a gente começou a colocar alguns escaninhos próximo ali de cada um, onde a gente colocava as OSs ali. Então a pessoa não precisava mais vir em mim e pedir OS. Ela olhava no escaninho primeiro. Tem OS, tem atividade ali para produzir? Bacana, pega a atividade e executa. Eu fazendo a minha gestão, ó, fulano tá sem atividade. Vou ali e coloco mais OS. Igual o Oswaldo, ele tá com tanto de OS, vai colocando OS ali para ir administrando. E aí, a partir daí, aí eu comecei a ter tempo para me sentar em frente a um computador, pensar, às vezes, numa gestão via o Excel, era algo que estava começando ali no processo ali ainda. Tentar identificar, pô, o que que eu posso fazer para otimizar esse processo, para aproveitar melhor o HH. Isso. E aí, Acho que essa visão que você teve é uma visão holística, né? Que a gente fala, uma visão macro, a visão de um todo. Poxa, se o cara demora uma semana pra fazer um componente e eu passo pra esse cara pra ele fazer um componente, aí daqui uma semana ele tem que vir até mim perguntar o que ele tem que fazer de novo,
Cara, uma visão holística. Então, eu não vou dar pra ele componentes para montação em uma semana. Eu vou dar pra ele 4 componentes. Ele já tem um mês inteiro ali de atividades. E vou dar pra ele todos os recursos disponíveis que ele precisa pra poder montar aquilo dali. E automaticamente ele só vai até mim se algo bem fora da curva acontecer, né? Então, é uma visão de um todo. Eu falo isso muito. Eu falo isso muito no varejo, cara. No varejo isso acontece demais. Vou te dar, eu vou fazer, eu vou dar um exemplo prático e depois eu vou fazer uma analogia, tá? Exemplo prático. Dentro do varejo, da manutenção do varejo, tudo é simples. 100% simples. Não tem nenhum motor de 3 toneladas do tamanho dessa sala aqui, cara. É tudo ar-condicionado convencional, é infraestrutura convencional, telhados convencionais. É extremamente simples. O problema do varejo é o volume, tá? É o volume. Então, eu vou fazer agora aqui uma analogia para você ficar claro, tá? Vamos supor que existe o Joãozinho, tá? A função do Joãozinho é ficar debaixo de uma macieira, de um pé de maçã, e a função do Joãozinho é, toda vez que uma maçã cai no chão, o Joãozinho vai pegar essa maçã e vai colocar num cesto. E ele vai ter lá um tempo, sei lá, de 10 segundos para poder fazer isso, tá? Porque senão, se passa de 10 segundos, a maçã apodrece. A função do Joãozinho é extremamente simples. O chimpanzé adestrado consegue fazer a função do Joãozinho. É extremamente simples. É igualzinho a manutenção do varejo. O chimpanzé não consegue fazer, mas é extremamente simples. É uma pintar uma parede, é arrumar um ar-condicionado, trocar um compressor, trocar uma lâmpada, mexer com o sistema hidráulico. É extremamente simples. Só que o Joãozinho domina uma macieira. Ele fica o dia inteiro debaixo da macieira, cai uma maçã, ele vai lá, pega e coloca no cesto. Aí agora o Joãozinho não cuida mais de uma macieira. Ele cuida de 2 macieiras. Aí ele continua desempenhando um bom papel. Agora ele não cuida mais de 2, ele cuida de 100 macieiras. Aí ele ainda começa a ter alguns gargalos. Então, tá caindo uma macieira, uma maçã aqui, tá caindo outra maçã lá no outro lado, então ele não consegue mais chegar a 10 segundos de lá. Então ele começa já a se perder. Aí vem alguém externo, no caso o gestor dele, e fala assim: Joãozinho, você tá fazendo o seu papel errado, você não tá conseguindo entregar o que você precisa, que é pegar a maçã com 10 segundos. Aí ele fala: cara, mas o volume tá muito grande. Aí o papel do gestor é falar assim: cara, então vamos criar um processo. Cara, as macieiras que ficam ao lado esquerdo, geralmente as maçãs caem lá na parte da manhã, enquanto as macieiras que ficam do lado direito, geralmente caem no final da tarde. Então fique posicionado na parte da manhã do lado esquerdo e no final da tarde você fica posicionado do lado direito. Aí o Joãozinho criou um processo. Aí ele agora já consegue já desempenhar o bom papel dele, entendeu? Só que agora, em vez de 100, ele já tem uma floresta de macieiras. Nem sei se existe isso. Agora ele já tá com um campo gigantesco de macieiras. E, cara, não importa a forma como ele tem processo, não importa esse procedimento, não importa nada. Não tem como o Joãozinho mais fazer o papel dele. Aí sim, a gente tem que, de fora, enxergar, fazendo, cara, eu preciso de ter outra pessoa, ou mais 2, 3, 4 pessoas, ajudando o Joãozinho, porque por mais que ele desempenhe o papel dele, cara, ele não vai dar conta do trabalho, porque é impossível, entendeu? E no varejo acontece muito isso. A gente trabalha cada vez sistemas mais enxutos, cada vez com processos reduzindo custos e a gente tem muitos Joãozinhos cuidando de florestas, entendeu? Aí cai uma chuva, todas as maçãs caem ao mesmo tempo. Aí começa aquele caos. Aí amanhã tem um frio, aí todas as maçãs congelam e caem ao mesmo tempo. Aí tem outro caos. E é assim que é a manutenção dentro do varejo, entendeu? Então a gente tem que se adaptar a isso. E por que eu falo isso? As coisas parecem simples, olhando de próximo, né? Mas quando você tem uma visão holística, que é isso que você teve, a gente consegue entender o todo e ver alguns gargalos que se você estiver enxergando só o ponto básico, você não consegue enxergar. Se você estivesse enxergando aqui, pô, o cara tá toda hora me procurando, esse cara talvez não é um bom profissional. Mas se você enxergar o holístico, você fala, cara, o cara tá toda hora me procurando porque Porque- ele não tem como fazer o trabalho dele, entendeu? Exato. É um pouco disso. E essa visão não é todo mundo que tem, né? É uma visão que tem que ser desenvolvida. E nem sempre é fácil disso acontecer, né?